leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia de mais uma resenha do projeto Murakamando. Finalmente estamos em 2023 com mais um ano aí de leituras de Murakami e eu comecei o ano lendo aqui Blind Willow Sleeping Woman, que na verdade é uma coletânea com 24 contos do Haruki Murakami. E aqui, como acontece com geralmente as coletâneas do Murakami, tem Murakami pra todo mundo. Então tem histórias mais realistas, tem histórias de realismo mágico, tem histórias mais de fantasia, outras mais de terror, muitas reflexões que você vai encontrar aqui, e eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre cada conto e o que eu achei. Então, vamos lá! Antes de entrar nos contos mesmo, eu queria começar falando sobre a introdução desse livro, que eu achei bem interessante, onde o Murakami vai falar um pouco das influências dele, de onde vieram as ideias para essas histórias, mas principalmente o que eu acho mais legal aqui é que ele fala de como ele gosta de intercalar um romance com um conto. Então toda vez que ele escreve um romance, ele sente que ele passa vários meses ali imerso naquela história, e depois disso ele quer continuar escrevendo, mas ele não quer ter esse compromisso de escrever algo assim longo, que ele tenha que ficar totalmente submerso naquela história. Então aí ele gosta de parar, sentar, escrever um conto, algo mais curto, com começo, meio e fim, e é isso. Então eu achei bem interessante essa tática dele de continuar exercitando a sua mente através de contos. Acho isso brilhante. E então agora sim eu vou falar dos contos, tá? O primeiro conto é o que dá nome ao livro, Blind Willow Sleeping Woman, onde a gente vai ter um rapaz que tá indo ali com seu primo em um hospital, porque o primo ele tem um problema aí de audição e tá indo fazer alguns exames, e esse rapaz começa a refletir sobre quando uma vez ele foi no hospital com um amigo pra visitar a namorada desse amigo, e ela vai contar de uma história que ela inventou na cabeça dela, que ela gosta de escrever e tudo mais, sobre basicamente Blind Willow, que aqui seria um tipo de uma árvore que não existe, mas que ela inventou, Sleeping Woman, de uma mulher que estava sempre dormindo. Eu achei que vai pra uma coisa mais da fantasia, vai pra questão da orelha, que é um símbolo que o Murakami utiliza bastante, que tem muito a ver com essa questão da gente ouvir, da gente prestar atenção no que tá ao nosso redor, poder absorver aquilo, mas foi uma história que, assim, não me marcou tanto. Apesar de ela colocar ali uma pulguinha atrás da minha orelha e me fazer pensar muito a respeito da história dessa moça, o que aquilo significa, que particularmente isso sim eu gostei bastante. A segunda história é Birthday Girl, que o Murakami escreveu, na verdade, para uma outra coletânea, que ele estava sendo curador, e aí faltava um conto, e ele falou, eu escrevo, porque era uma coletânea sobre aniversários. E em Birthday Girl, foi um dos meus contos favoritos aqui, a gente conhece uma moça, que ela é uma garçonete. É aniversário dela, de 20 anos, e ela tá trabalhando. Em cima desse restaurante, vive um homem que é o dono do lugar, mas que ninguém nunca viu ele, a não ser o gerente, que todo dia, num determinado horário, vai e leva a comida pra esse homem. Só que bem nesse dia, esse gerente acaba passando mal. E ele pede pra que essa garçonete leve a comida para o dono do restaurante. E aí, ela leva, ele descobre que é aniversário dela, e ele decide dar pra ela qualquer desejo que ela tiver. O final desse conto é maravilhoso. É um daqueles contos que você fica pensando sobre o que o final simboliza, e é muito intrigante, é muito inteligente, e eu adorei essa história. Depois nós temos New York Mining Disaster, e a gente vai ter aqui um rapaz que ele já teve que comparecer a muitos funerais. Então, ele reflete muito a respeito da morte, de como parece que a morte está sempre ao redor dele. Enquanto, por exemplo, ele conhece outras pessoas que jamais tiveram alguma morte, seja na família, amigos ou qualquer coisa assim. Eu achei interessante essa proposta, mas eu sinto que ela não se desenvolve muito. Então não foi um conto assim que, ficou na minha cabeça. Não. Foi um conto que eu li, achei interessante, mas meio que passou despercebido. O outro é Airplane, or How He Talked to Himself as If Reciting Poetry, que seria avião, ou como ele falava consigo mesmo, como se estivesse recitando poesia, em que a gente vai conhecer aqui um rapaz e uma moça que estão saindo juntos, estão dormindo juntos, e ele acaba descobrindo que vira e mexe ele fala do nada. Ele nunca percebeu isso até que ela fala isso pra ele. Nossa, você tá o tempo inteiro falando sobre umas coisas que não tem nada a ver. Mas a maneira como ele fala, por exemplo, de algo simples como um avião, é como se fosse uma poesia. E é nesse momento que
eles ficam pensando no que será que isso significa. Eu achei interessante essa história no sentido de que a gente percebe que muitas vezes as coisas corriqueiras que acontecem com a gente passam despercebidas, a gente não percebe, mas se outras pessoas estiverem ao nosso redor, elas vão ver isto e vão achar que é algo estranho, e é algo que pra gente é completamente normal. Então, isso eu acho que fala muito dessas rotinas e das pequenas quebras que acontecem aqui e ali, mas também não é nada assim espetacular. Aí nós vamos para The Mirror, né, o espelho. Gente, que conto incrível. Aqui a gente conhece a história de um homem que acha que vê um fantasma, que um dia ele tá passando por um corredor e aí ele olha e vê alguma coisa e acha que ele viu um fantasma. E aí ele percebe que na verdade é ele mesmo num espelho. Só que o ele do espelho começa a fazer coisas diferentes do que ele está fazendo. E aí ele fica se perguntando se aquilo seria um fantasma, se aquilo é, na verdade, alguma espécie de um espectro, alguma coisa assim, se aquilo, na verdade, seria um reflexo dele que simplesmente faz coisas que talvez ele fizesse. Talvez ele gostaria de fazer e não conseguisse, por aí vai. Eu gostei muito desse conto porque eu amo a figura do duplo e às vezes o Murakami coloca isso nas suas histórias e ele fez isso aqui em The Mirror, que é uma história muito, muito curta, mas que ela te assombra de alguma forma, porque tudo na vida é uma dualidade. E até mesmo a gente tem também o nosso duplo. Eu achei assustador porque eu acho que é muito real. Depois a gente tem a Folklore for My Generation, a Prehistory of Late Stage Capitalism, que seria, né, um folclore da minha geração, a pré-história de um estágio avançado do capitalismo. Gente, esse é um conto bem Murakami. A gente conhece aqui um rapaz que, na escola, ele sempre tem ali, basicamente, como um ídolo, um outro jovem que é um cara que é muito bom em esportes, que faz, que acontece, que tem umas notas boas, que namora uma moça maravilhosa. E aí, anos depois, quando eles já são adultos, eles vão acabar se encontrando em uma viagem de negócios. E eles vão sentar pra conversar. E aí, esse outro rapaz vai contar pro nosso protagonista a respeito dessa moça com quem ele namorou e algo que aconteceu que basicamente fez com que eles se separassem. E, gente, não é uma história assim de, oh, meu Deus, grandes reviravoltas e... Não, é super simples. São coisas assim extremamente rotineiras, corriqueiras, que tem a ver com o nosso dia a dia, que todos nós já passamos por isso de alguma forma e que a gente pode se identificar, mas que ao mesmo tempo parece que essas pequenas escolhas da nossa vida nos levam a lugares que a gente nem imagina. Fazem com que a gente, de alguma forma, tenha uma visão diferente da vida que a gente teria se tal coisa não tivesse acontecido, ou se tivesse acontecido num outro momento, e por aí vai. Então traz reflexões a respeito da nossa própria vida. Eu gostei bastante. Ele é um conto um pouco maior, quase uma novela, mas que é super Murakami, é super simples, mas que realmente traz reflexões, assim, muito importantes a respeito do nosso dia a dia. Depois nós temos Hunting Knife, que seria aí uma faca de caça. Porque aqui a gente vai conhecer um casal que está passando férias, né, numa praia maravilhosa. E, de repente, esse homem começa o tempo inteiro a ver ali as pessoas que estão ao redor. Também estão viajando, que também são hóspedes naquele hotel. E aí ele começa a se incomodar quando, de repente, ele percebe que determinadas pessoas começam a não estar mais ali. Que, de repente, vão de volta, né, para suas vidas, que acabam as férias e tudo mais. E vai chegar um momento em que ele vai encontrar um moço que tem ali uma faca, né, de caça, que vai pedir pra ele examinar, porque ele conhece mais de facas. E é algo assim bem simples, mas que ao mesmo tempo faz com que o nosso protagonista perceba que, infelizmente, ele também tem que voltar pro seu mundo real, que ninguém fica ali por muito tempo. Todo mundo tem seus momentos de descanso, mas que infelizmente tudo isso termina. Para tudo na vida tem um ponto final. Então eu acho interessante esse conto por conta disso. Porém, essa coisa da faca em si não é uma coisa que eu liguei tanto. Eu acho que até metade desse conto ele é maravilhoso, porque ele nos dá essa ideia mesmo de finitude das coisas, que também é um assunto que o Murakami aborda muito. Aí nós temos também uma história que é esquecível, que é A Perfect Day for Kangaroos, que é um dia perfeito para cangurus, porque a gente vai ter um jovem casal que todos os dias eles veem no jornal que no zoológico vai nascer cangurus. Toda vez que isso acontece, eles planejam de ir lá para ver, né,
o nascimento desse canguru, pra saber como é que é um canguru filhote e tudo mais, mas sempre existe algo que dá errado. E quando eles chegam lá, esses cangurus já cresceram um pouco mais. E existe uma certa frustração nisso. Eu acho que aqui também vai muito pro aspecto do dia a dia, tanto de coisa que a gente planeja na vida e que acaba ficando, que passa, exatamente porque a gente improvisa, porque muita coisa não dá certo. Quando a gente finalmente pode fazer uma coisa, já passou, sabe, o timing, já foi, já não tem mais como voltar. E também fala muito a respeito de mudanças, como rápida a vida é, e também é um tema que Murakami ama explorar. Aí a gente tem um conto rápido e muito maluco chamado Dead Chick. Nesse conto a gente tem um protagonista que, de repente, ele se vê num corredor escuro, indo pra um lugar que ele não sabe onde é, ouvindo coisas que ele não sabe o que são, vendo pessoas que ele não conhece. Então, ele é uma coisa bem abstrata, sabe? Você precisa comprar ideia. E isso também vai pra uma coisa que me fez pensar muito, por exemplo, no final de Dance, 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 do Murakami, que é uma coisa que vai muito mais pro surreal. Você entra naquela história sem saber o que tá acontecendo, você sai da história sem saber o que tá acontecendo, e é isso. Não me marcou, mas eu acho que é interessante se você quiser ver um outro lado aí, uma outra faceta do Murakami na hora de escrever, quando ele vai pra algo totalmente, assim, bem kafkaesco, sabe, do absurdo, mas no geral eu acho que fala muito a respeito da confusão que a gente vive, de como a nossa própria mente tem muitos cantos obscuros, como a gente encontra coisas que a gente nem sabia que estavam lá, e eu acho que é mais sobre isso, talvez. Aí nós temos Man Eating Cats, que a gente também vê essa história, se eu não me engano, em Minha Querida Sputnik, onde a gente conhece aqui um rapaz e uma moça, que eles acabam se conhecendo, né? Esse moço, ele é casado, ele tem filhos, e de repente ele se apaixona por essa moça, assim, a ponto de deixar tudo pra trás e os dois irem pra Grécia, sabe? Os dois falarem, quer saber? É isso, vamos pegar todo o nosso dinheiro, tudo que a gente tem, vamos largar tudo que tá ali e vamos pra Grécia. Só que esse moço começa a ter dúvidas a esse respeito. Ele começa a pensar, tipo, será que eu fiz a escolha certa? Porque eu não posso mais voltar, sabe? Eu deixei tudo pra trás. E agora? Então, a gente tem essa reflexão aqui muito pontual, o tempo inteiro aparecendo, de cada vez mais ele se sentir em pânico, porque ele começa a pensar em pequenas coisas que ele deixou pra trás, sabe? Uma roupa, um aparelho, alguma coisa, e isso vai aumentando, de que ele realmente deixou a vida dele pra trás pra começar uma nova. Será que ele consegue começar uma vida do zero, nesse ponto da vida, com tudo que ele sabe, com tudo que já aconteceu na vida dele? Eu acho que a gente passa por muito disso. Eu me identifiquei um pouco com essa história no sentido de que eu mesma, né, eu vivia no Brasil por 22 anos e depois eu vim aqui viver nos Estados Unidos com meu marido, mas é estranho porque você acaba deixando pessoas que você ama num outro país, algumas das suas coisas ficam lá, muito do que você viveu, às vezes você tem esse impulso, eu gostaria de ir em tal lugar, eu gostaria de fazer aquilo, e você não pode porque já não tá mais lá. Então eu achei esse conto muito pertinente, de alguma forma mexeu muito comigo, porque eu me vi muito na figura desse protagonista, mas esse protagonista, né, ele começa a querer de fato desistir dessa escolha dele, sabendo que não há desistência, sabe? Que não tem como voltar atrás. E muitas das nossas escolhas na vida, a gente não tem como voltar atrás. E isso também é muito legal, é muito instigante. E você vai vendo que a história vai te levando para um lugar que você não sabe onde é. Você tem muito isso aqui nesse livro, em vários contos, que a história ela vai encaminhando para determinados lugares que você não sabe qual vai ser o final. E às vezes o Murakami ele termina antes do final. Isso também é um dos charmes do autor, sabe? De você não ter de fato um ponto final, de ele terminar a história antes, e aí cabe a você, leitor, pensar no que será que aconteceu depois disso. Então, gostei muito de Man Eating Cats. Aí a gente tem a Poor Aunt Story, que vai falar muito a respeito da solidão. Vai falar sobre aquela pobre tia, aquela pessoa na família que é uma pessoa que acaba ficando solitária, que com o tempo as pessoas vão se esquecendo, e que todo mundo acaba tendo aquela tia que, tipo, pô, coitada dela, né? Tá ali, por exemplo, numa festa de casamento, sozinha, no canto. E a gente vai ter um protagonista que não tem essa tia, e que ele começa a escrever uma história sobre isso, e a garota com quem ele tá saindo, ela fica assim, indignada, sabe? Como é que você tá escrevendo isso a respeito de mulheres que não têm muito na vida, que muitas vezes
são vistas como descartáveis, que estão ali só para fazer volume. E é interessante porque é uma própria crítica ao Murakami, porque o Murakami, no geral, ele tem muito essa coisa da objetificação da mulher, que é algo muito complicado nas suas histórias, e aqui mesmo a gente tem uma protagonista falando pro cara, tipo, não escreva isso. Se você não sabe a respeito desse assunto, não escreva sobre. Na verdade, você pode estar machucando mais pessoas do que, de alguma forma, fazendo bem, jogando a luz nessas pessoas. Porque aí abre uma discussão interessante a respeito de representatividade no geral, né? Se uma pessoa que não está dentro daquela minoria, por exemplo, será que ela pode escrever sobre isso ou não? Ou como ela deve escrever, né? Como ela deve ser sensível na hora de escrever sobre isso. Então, isso eu achei muito bacana aqui, porque o próprio Murakami faz uma crítica a ele mesmo. Se ele percebeu, não sei. E aí nós temos Náusea 1979. A gente vai conhecer aqui um homem que, por muitas semanas, ele tem uma náusea que não passa. Tudo que ele come, ele vomita. E isso se estende por muito tempo. Só que esse homem, ele tem uma coisa que ele sente uma necessidade de sair com mulheres casadas. É uma coisa dele, tá? É um fetiche, não sei. E aí, num determinado momento, quando ele para de fazer isso, essa náusea também para. Então a gente tem aqui esse homem conversando, né, com outro rapaz a esse respeito, e o rapaz falando pra ele, olha, será que isso não tem uma correlação? E a gente vai perceber muito como, muitas vezes, né, a gente vê muitas questões reflexivas nas histórias do Murakami como algo físico. Murakami, ele faz muito isso nas suas histórias, de colocar coisas representando outras. Ou seja, por exemplo, essa náusea poderia ser simplesmente esse nojo desse próprio homem a respeito das coisas que ele faz. Ou não, ou poderia ser qualquer outra coisa. Vai da sua interpretação. Então, eu gostei dessa história. Foi uma história que ficou muito comigo, sabe? Que eu fiquei pensando, nossa, o que será essa náusea que esse homem tem? Por que será que ele teve durante esse tempo? E aí, conectando talvez com a própria vida dele, como talvez os atos que ele comete tenham consequências físicas. Também pode entrar naquele campo mais do sobrenatural, que você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas que de alguma forma desperta a sua imaginação para tentar chegar aí a algum significado do que está acontecendo com este personagem. Aí nós temos The Seventh Man, o sétimo homem, que o Murakami, na introdução, ele até fala que foi uma ideia da mulher dele. Essa história, se eu não me engano, ela teve um sonho e falou pra ele, e aí ele resolveu escrever sobre isso, que é sobre dois amigos que vivem, né, perto de uma praia, e acaba tendo aí uma grande onda, quase um tsunami, que acaba cobrindo parte dessa cidade. E um desses amigos acaba morrendo nisso. E a gente vê, né, do lado do outro amigo, como ele começa a ser assombrado por essa figura desse amigo morto. E aí você entra também na questão de que talvez não seja uma assombração real, talvez não seja algo físico, talvez seja simplesmente a culpa dele de não ter conseguido proteger o amigo. Então a gente entra mais em sentimentos, que também é uma coisa que o Murakami fala bastante, onde ele coloca o dedo na ferida pra falar, olha, talvez você não tivesse que lidar com isso se você tivesse tido um outro comportamento, se você tivesse feito outra coisa. Então a gente vê esse rapaz sendo assombrado por anos e anos pela figura desse amigo, até que ele decide voltar para essa cidade, porque essa assombração fica tão ali na cabeça dele que ele decide se mudar, e quando ele volta ele percebe que talvez seja muito mais o que ele tá sentindo que faz com que ele tenha essas visões. Eu achei muito bonita essa ideia de que muitas vezes aquilo que nos assombra, na verdade, são coisas que acontecem com a gente, né? Que assombrações não são demônios, não são fantasmas, são as coisas que a gente não fez, são os arrependimentos que a gente tem e por aí vai. Aí a gente vai para um dos meus contos favoritos, que é The Year of Spaghetti, o ano do espaguete. Gente, é uma história super simples de um moço que por um ano, todos os dias, ele come espaguete. Só isso. Parece uma história boba, mas gente, assim, eu não posso ir além para dar spoilers, mas o final desse conto é lindo, é devastador, porque ele volta ali para as origens do espaguete. Faz uma reflexão gigantesca a respeito do que representa não só na vida desse protagonista, o espaguete, mas na vida das pessoas em geral. E é muito bonito, só posso dizer isso. É assim, cara, foi um soco na cara, porque eu não tava esperando, sabe? Falei, nossa, uma premissa tão simples. E aí um final que vem e te dá um murro, e aí você fala, cara, uau, uau.
Aí nós temos uma história maior, Tony Tactani, que vai contar a história desse moço, Tony Tactani, desde jovem até ele indo pra guerra, até depois ele voltando pra sua casa, ele conhecendo uma moça, ele se casando, e essa moça acaba morrendo. E aí a gente vai ver como esse rapaz vai lidar com o luto. E a maneira como ele lida é muito interessante, porque também mostra como cada pessoa lida com o luto de uma forma diferente. E como a maneira com que ele escolheu lidar é válida, porque no geral as maneiras com que as pessoas lidam com a perda, com o luto, com traumas, são diferentes. Quem tá aqui pra dizer exatamente o que é certo e o que não é? Desde que não esteja machucando ninguém, ele tá processando a morte da maneira dele. Não foi um conto que me pegou. Eu sei que muita gente que leu esse livro ama a história do Tony Tactani. E eu achei ok, mas eu gostei desse pensamento que o Murakami exercita aqui a respeito de como o luto pode ser algo diferente para cada pessoa. Aí, gente, começa uma parte de contos que, basicamente, todos eles eu amei. Foi o que me fez achar que essa é a melhor coletânea do Murakami. Teve alguns muito bons, mas a maior parte foram, assim, interessantes, brincaram com a nossa imaginação, mas não teve, assim, muitos contos gloriosos até esse ponto. Os últimos são, assim, pra mim, os melhores mesmo. Ele guardou pro final os melhores. O primeiro é The Rise and Fall of Sharpie Cakes. A gente vai conhecer aqui um rapaz que está ali em uma espécie de uma padaria, está experimentando um bolo aqui, um outro ali. Ele começa a conversar com uma moça que também é muito fã desse tipo de bolo específico e começa a ter ali basicamente um concurso para que alguém crie um novo bolo que seja uma sensação, sabe? Que tenha um novo gosto, que seja incrível. E aí o protagonista desse conto, ele vai tentar criar um bolo. Vão ligar para ele e vão falar: olha, a gente gostou do seu bolo, né? A gente tá querendo te dar uma quantia em dinheiro, porém o seu bolo vai ter que antes ser aprovado pelo nosso altíssimo conselho de provadores de bolo. E aí é que vem a pegada de, meu Deus, a hora que você descobre quem está provando esses bolos e como eles são capazes de identificar se esse é um autêntico bolo Sharpie ou não, é bizarro, mas eu me diverti muito com essa história, gente. Eu me diverti porque ela foi para um lado que eu não tava imaginando. E o Murakami, ele faz muito isso. Falei e vou falar de novo aqui. Ele te leva para um lugar que você não tá esperando. Aí vem The Iceman, que é uma história muito melancólica, dolorosa, mas muito bonita. Uma moça se apaixona por um homem de gelo e ela decide largar tudo na vida dela para seguir esse homem. E, na verdade, tudo isso é uma grande reflexão a respeito, primeiro, dessa coisa de muitas vezes a gente estar com um parceiro e achar que a gente pode, de alguma forma, modificar essa pessoa, né? Existe muito isso, né? Não porque ele vai mudar, ele vai ser diferente. Não porque eu vou conseguir convencer ela. Não, porque ela vai começar a enxergar as coisas de uma outra maneira. Mas também essa coisa do homem de gelo vai muito para aquela sensação de aquela pessoa que você dá todo carinho, todo amor, que você tá sempre ali e a pessoa é um bloco de gelo. A pessoa não tá ligando se você tá ali ou não. É triste, mas no final das contas é essa grande reflexão que a gente encontra aqui. De que às vezes as pessoas não são compatíveis. De que às vezes a gente força, sabe, tentar um relacionamento com alguém que a pessoa, no final das contas, ela é simplesmente indiferente ao relacionamento que vocês têm. Aí nós temos Crabs, que é o conto mais nojento que eu já li do Murakami. Foi uma coisa que me lembrou muito Junji Ito, inclusive, porque aqui a gente tem um casal que tá viajando pela Tailândia, se eu não me engano, e eles encontram ali, basicamente, um restaurantezinho que, na verdade, serve caranguejos por um preço muito, assim, razoável e que é delicioso. E aí eles amam aquele restaurante, eles vão lá todos os dias dessa viagem. Até que esse rapaz, ele começa a passar muito mal por conta desses caranguejos. O resultado é nojento. Mas, ao mesmo tempo, mais uma vez, mesmo que a gente tenha aqui uma questão física sendo explorada, isso fala muito do que está dentro da pessoa no sentido emocional, que é transposto ali para algo físico. Então, ele começa a repensar a vida dele, essa mulher que tá do lado dele, o que ele tá sentindo, o que está dentro dele, né, nessa questão mesmo de pensamentos, de sentimentos, de emoções. E assim, é nojento, mas é muito triste ao mesmo tempo, sabe? Então, me impactou demais. Eu não consigo parar de pensar nessa história.
Aí nós temos Firefly, que, gente, no começo me trouxe, assim, uma coisa que eu falei, gente, eu tô enlouquecendo. Porque um dos medos que eu tenho é de um dia enlouquecer completamente. E quando eu comecei a ler essa história, eu falei, gente, é agora. Porque começa contando a história de um moço que vive num dormitório junto com outro rapaz, e que esse rapaz começa todos os dias a se exercitar. E aí, né, o nosso protagonista não consegue dormir. E aí, nesse momento, eu falei, gente, eu já li isso antes. E aí eu fui pensando no que ia acontecer depois na história. Conforme eu lia, acontecia. E eu falei, gente, é isso. Eu pensei assim, gente, pode ser um déjà vu, pode ser alguma coisa, vai que eu tô enlouquecendo, é isso. Mas aí, gente, Firefly é um capítulo de Norwegian Wood. E é um capítulo belíssimo, porque aí a gente vai ter o nosso protagonista olhando ali vagalumes e pegando um vagalume que tá machucado, tentando cuidar desse vagalume até que esse vagalume se recupere. E é uma história muito bonita, que fala muito também sobre a brevidade de tudo, como as coisas acontecem rapidamente, como nada fica por muito tempo, como tudo é passageiro, como é, na verdade, tudo o que a gente tem em Norwegian Wood, que é um dos meus livros favoritos do Murakami. Então, Firefly é simplesmente um capítulo que você encontra em Norwegian Wood, e que o Murakami ele faz muito isso. Às vezes ele escreve um conto e ele gosta daquele conto, e aí ele fala, quer saber, eu acho que esse conto eu posso desenvolver mais. E aí ele acaba escrevendo todo um romance a partir daquele conto. Eu acho que é o que aconteceu aqui. E aí eu tive um momento de alívio de, é por isso que eu conheço essa história. Ok, não estou ficando louca. Aí nós temos Chance Traveler. Chance Traveler é um dos meus contos favoritos, porque é uma história real. O Murakami ele vai começar falando sobre, né, como ele gosta muito de jazz. Ele admira muitos ídolos, né, que tocam jazz, né, tanto que ele tinha um café com a sua esposa que só tocava jazz, e ele sempre fala sobre música nas suas histórias, e que um belo dia ele foi assistir um músico que ele admirava muito. E esse músico tava muito assim medíocre. E aí ele começa a ter um momento de, nossa, será que vai ser só isso? Será que esse momento que eu esperei por tantos anos da minha vida vai ser algo totalmente esquecível? E aí ele começa a pensar sobre duas músicas que ele amaria que esse homem tocasse, mas que ele sabe que não vai acontecer nunca, porque são músicas desconhecidas, que esse cara não costuma tocar, e de repente esse cara começa a tocar essas exatas duas músicas antes de finalizar o concerto. E aí ele começa a pensar a respeito de coincidências. E ele vai estar conversando, né, com um amigo dele, e o amigo vai contar uma história pra ele, gente, chocante, a respeito de coincidências. Não vou falar o que é, mas, gente, é de explodir a cabeça. E a reflexão que a gente encontra nesse conto específico é a respeito de se coincidências existem ou não. Se sinais vindos do universo, ou de algum deus, ou alguma coisa, existe ou não. Ou se as coisas simplesmente estão ali o tempo inteiro e a gente escolhe ver ou não ver. E é interessante porque eu não tava esperando ter algo autobiográfico aqui, mas é sensacional. Sério, leiam Chance Traveler. Aí nós temos Hanalei Bay, que a gente vai conhecer um rapaz que tá surfando, se eu não me engano, no Havaí, e que é algo assim que ele ama fazer, só que ele acaba morrendo nas ondas, que me lembra muito também de The Seventh Man, o sétimo homem. E aí a mãe desse rapaz, todo ano, no aniversário de morte desse moço, vai até esse lugar pra, de alguma forma, se sentir próxima dele. E aí ela vai acabar conhecendo outros dois turistas que também estão indo lá pra surfar, e algumas coisas bizarras vão acontecer, só posso falar isso. Esse foi um conto que ficou muito comigo, porque ele também vai falar sobre coincidências, mas também vai falar muito a respeito da nossa visão do luto, de como cada pessoa enfrenta o luto, como eu disse já antes, em The Seventh Man, em New York Mining Disaster, em Tony Takitani. O Murakami, ele fala muito a respeito da morte, né? É um assunto que ele aborda bastante, e ele aborda de maneiras diferentes em várias histórias, e eu gosto muito disso nele. Norwegian Wood mesmo é uma história totalmente sobre a morte. Então, eu acho interessante como ele coloca a morte aqui em vários contos, como, por exemplo, Hanalei Bay. Depois a gente tem um conto chamado Where I'm Likely to Find It, onde é mais provável que eu encontre isso. Onde a gente tem basicamente um investigador que ele vai tentar descobrir aqui o desaparecimento de um homem, né? A mulher desse homem vai, né, até ele e pede, olha, meu marido sumiu num belo dia, assim, do nada, e eu não sei o que aconteceu. Não sei se ele morreu em algum lugar, não faço ideia. E esse homem começa a investigar e ele vai conversando com as pessoas do prédio onde esse homem mora pra tentar, né, saber se alguém viu ele,
ele, quem foi a última pessoa a ver ele e tudo mais. E você percebe que o importante aqui não é se ele vai encontrar esse homem ou não, em que estado ele vai encontrar ele. Não. O mais interessante é que esse investigador, ele tá procurando algo muito mais profundo, que a gente não sabe o que é. E essa é mais uma das histórias que termina antes do final. Você não tem certeza do que esse homem está procurando, mas ele está procurando algo. Ele está à procura de alguma coisa que ele não consegue encontrar e que ele acha que talvez ele possa encontrar se ele encontrar esse homem. Mas o que é? Não importa. Só importa a busca. Não importa o final dessa jornada. Isso é uma coisa que a gente tem em várias histórias do Murakami, como Kafka Beira-Mar, que é meu livro favorito, que é que a jornada é mais importante do que o destino. E é o que a gente tem muito aqui. Eu gostei bastante dessa história porque ela me despertou essa questão toda de me colocar no lugar desse investigador, de estar tentando encontrar alguma coisa sem saber o que é. E eu acho muito especial essa história exatamente porque a gente não sabe. E isso vai de novo pra dentro da gente. Como todos nós, seres humanos, estamos à procura de algo. E que a gente acha que talvez a gente encontre isso em diversos momentos da vida, com coisas aleatórias. Mas talvez a gente nunca encontre. E talvez a gente nem saiba o que a gente está buscando. Mas a gente vive numa busca constante por algo. E é o que a gente tem nesse conto. Só tem mais 2 histórias, gente. Tá acabando. Calma. Porque, né? Vocês sabem que quando eu faço um vídeo de Murakami, eu gosto de fazer a coisa completa. Aí tem The Kidney Shaped Stone That Moves Every Day, que seria uma pedra em forma de rim que se mexe todos os dias. Aqui a gente vai conhecer um moço que encontra uma moça, eles começam a ter um caso, e ele tá escrevendo a história de uma pedra que tem aí a forma de um rim, que ela se move todos os dias. Só que ele não sabe como desenvolver essa história. E o encontro que ele tem com essa mulher e os momentos que ele passa com ela servem de inspiração para ele, para que ele escreva mais dessa história, para que ele continue desenvolvendo, pra gente saber o que acontece com essa pedra. E esse moço, ele ouve do pai dele desde sempre que todos os homens na vida têm aí 3 mulheres importantes que passam pela vida dele. Só 3. Aquelas que vão marcar ele, que são importantes. E ao mesmo tempo em que ele tá desenvolvendo essa história, ele fica imaginando se será que essa moça é uma dessas mulheres que vão marcar a vida dele ou não. E é muito interessante tanto esse aspecto dele ficar imaginando se, será que essa é a escolhida? Mas também é muito importante e muito bacana a gente ver o desenvolvimento dessa história que ele está escrevendo, sabe? Dessa pedra que se mexe todos os dias. E o que essa pedra representa? Então, ela tem um significado, como o Murakami, ele utiliza muito essa coisa da semiótica, de colocar algo físico para significar uma coisa muito maior do que tá ali, e a gente tem toda uma metáfora nessa história que eu amo, então eu gostei muito, muito, muito dessa história. E a última, gente, fecha o livro com chave de ouro, que é a Shinagawa Monkey. Aqui a gente vai conhecer uma moça que ela não se lembra mais do próprio nome. Ela consegue se lembrar de tudo, absolutamente tudo. Mas ela não se lembra mais do nome dela. Ela até tem que fazer, assim, uma pulseira gravada com o nome dela, porque ela não se lembra do próprio nome. E aí, ela começa a achar que talvez ela esteja perdendo a cabeça. Ela acha que pode ser algo de questão mental mesmo, que tá fazendo com que ela esqueça. E ela começa a se preocupar, tipo, será que eu vou começar a esquecer outras coisas? E, de repente, ela vê uma oportunidade de ir até uma psiquiatra e pedir ajuda. E elas vão conversando a respeito da vida dessa moça, pra tentar chegar ao fundo de por que essa moça não se lembra do próprio nome. Só que eu não esperava, gente, que no final eu fosse chorar com essa história, porque é uma coisa completamente inesperada, surpreendente, um plot twist, sabe? Que você fala, meu Deus, por que o Murakami resolveu fazer isso? Porque era uma história muito realista, e de repente ela vai pra algo totalmente absurdo, mas de alguma forma faz sentido. E é muito bonito como essa moça reencontra o seu próprio nome. Só posso dizer isso. Mas também é muito esquisito. Gente, no geral, é isso. Falei bastante, falei dos 24 contos aqui, né, que a gente encontra em Blind Willow e Sleeping Woman. Essa se tornou minha coletânea favorita do Murakami, como eu já falei pra vocês. Tem alguns contos que até tem algumas premissas legais, interessantes, bacanas, tem umas coisas intrigantes, mas que acabam passando, assim, despercebidas. Tem outros contos que são, assim, marcantes, que estão na minha cabeça até agora, sabe? Semanas depois que eu li, e que eu sei que vão ficar comigo por anos, porque de alguma forma
forma, ou eu me conectei com a história, ou de alguma maneira eu me senti próxima, ou eu me identifiquei com algum personagem, ou eu entendi os sentimentos que o Murakami quis provocar aqui, as emoções, como ele quis colocar o dedo na nossa ferida, como ele utiliza a semiótica aqui, como ele utiliza várias metáforas e analogias para falar de coisas do nosso dia a dia, que a gente sente, que a gente vive. Então eu gostei muito desse livro, eu acabei dando pra ele 4,5 estrelas, exatamente porque, como eu disse, tem algumas histórias que, são ok, mas tem outras, gente, que realmente se tornaram as minhas favoritas. Citando aqui por cima, eu amei Birthday Girl, The Mirror, A Folklore for My Generation, The Year of Spaghetti, The Rise and Fall of Sharpie Cakes, Crabs, Iceman, Firefly, Jane's Traveler, perfeita, Where I'm Likely to Find It, The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day e A Shinagawa Monkey. Eu saí desse livro com muitas expectativas para ler mais Murakami durante esse ano e realmente eu super recomendo essa coletânea para quem não conhece Murakami e quer conhecer e não sabe por onde. Aqui você vai encontrar Murakami para todo mundo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta resenha que ficou enorme, mas porque eu tinha que falar de muitos contos. Por favor, se você quiser conversar comigo a respeito de livros, séries, filmes, se quiser ler livros do Murakami comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Façam que esse vídeo e o canal cheguem a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu Haruki Murakami, qual sua obra favorita deste autor tão genial. E, por favor, se inscreva no canal Livre Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar o sininho, ativar as notificações, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.